Agora, vamos demonstrar que uma linguagem regular é também uma gramática regular. Ou seja, se eu tenho um autômato finito determinístico D, eu posso construir uma gramática linear unitária à direita, G, cuja linguagem que é gerada a partir de G é exatamente a mesma linguagem que é reconhecida pelo autômato D. Ou seja, toda vida que eu tenho um autômato finito determinístico, eu construo uma gramática linear unitária à direita. Ora, a gente sabe que um DFA ele é equivalente, né, a um NFA, um autômato não determinístico, que é equivalente a um autômato não determinístico com transições vazias, que a gente sabe que isso é equivalente às expressões regulares, né? E agora o que a gente está demonstrando? Que se eu tenho um DFA, eu consigo, né, representar isso numa gramática regular. Ou seja, no fim das contas, eu posso transformar uma expressão regular em uma gramática regular, né? Porque a gente tem todos esses passos demonstrados, tá? Depois a gente vai demonstrar, né, que de uma gramática regular eu posso definir, né, um autômato não determinístico, certo? E aí eu fecho, né, a equivalência entre todos esses formalismos, né? Um formalismo axiomático, que são das gramáticas, um formalismo denotacional, que é um formalismo das expressões regulares, e o formalismo operacional em qualquer uma das variações dele, que são autômatos determinísticos, não determinísticos ou não determinísticos com transições vazias. Então, todos esses formalismos, eles definem a classe das linguagens regulares. Então, vamos voltar aqui para a nossa demonstração, né? Que se eu tenho um autômato finito determinístico, eu consigo definir uma gramática regular que reconhece que gera a mesma linguagem. Tá? Bem, para fazer isso, eu vou construir, né, a partir do meu autômato D, né, eu vou construir uma gramática que tem o conjunto de símbolos não terminais como sendo o meu conjunto de estados do meu autômato, adicionado de um símbolo não terminal, que é o símbolo inicial, ou seja, que é o símbolo S, né, que inicia a minha gramática. Tá? Os símbolos terminais serão o sigma, ou seja, o alfabeto, né, da minha linguagem. Tá? E as regras de produção são construídas da seguinte forma. Primeiramente, assuma, né, que QI e QJ são estados, A é qualquer símbolo, né, da minha linguagem, do meu alfabeto, e Q é um estado terminal. Então, eu vou adicionar como regra de produção, inicialmente, que o S, né, que significa o início da minha gramática, o símbolo inicial da minha gramática, ele vai apontar para o que seria o Q0. Tá? Lembrando, o Q0 aqui, né, é um símbolo não terminal na minha gramática, certo? Então, eu tenho que, de alguma forma, dizer onde inicia as minhas regras de produção. Eu digo, então, que o símbolo inicial S aponta para o não terminal Q0, que seria o estado inicial do meu autômato, certo? Bem, para todo estado final, eu vou adicionar uma regra de produção que diz que se eu estou no estado final, eu produzo o epsilon, ou seja, é como se eu terminasse a minha derivação, certo? E por fim, para cada transição de QI lendo entrada A em QJ, eu vou ter uma regra de produção da minha variável não terminal QI, produzindo um Azinho, né? Ou seja, um símbolo terminal Azinho, com um símbolo não terminal QJ. Tá? Então, eu vou construir, certo, as minhas regras de produção
utilizando esses três esquemas. Primeiro, eu digo onde inicia a minha produção, então o S ele aponta para o Q0, tá? Para todo estado final, eu digo que esse estado final produz o epsilon, ou seja, eu não preciso seguir a minha derivação. E para toda transição que eu tenho de um estado QI, lendo um A para um estado QJ, tá? Eu vou ter uma produção que diz de QI você vai ter A QJ. Tá? Então, é assim que a gente constrói essa gramática. Então, recapitulando, a nossa gramática, né, vai ter como símbolos não terminais o conjunto de estados do autômato, mais um símbolo S, que é o símbolo inicial. Os símbolos terminais são os símbolos do meu alfabeto, ou seja, são sigma. E as produções são conforme a gente definiu aqui. Tá? Depois disso, a gente pode provar, né, por indução no tamanho das palavras, né, que a linguagem de LD, ou seja, a linguagem que é reconhecida pelo autômato D, ela é igual à linguagem que é gerada pela gramática G. Ou seja, que toda palavra que é processada a partir do estado inicial Q0 e chega no estado de aceitação, é porque essa palavra, né, ela é derivada a partir do meu símbolo inicial, ou seja, W é derivado a partir do meu símbolo inicial com um conjunto de derivações finito, a partir de uma aplicação, duas aplicações, três, ou seja, pelo menos um, o fecho transitivo. Tá? Vamos ver um exemplo. Bem, seja um autômato, né? O autômato que termina em 0 e 1. Ou seja, eu posso ter um estado inicial, né, Q0, que lê o 1 e permanece em Q1. O meu estado Q1 significa dizer o último caractere, a última entrada lida foi um 0. Então, se eu estou no Q0 e leio um 0, eu vou para o Q1. Ora, se eu estou no Q1, eu posso ler um 0, significa o último caractere lido nesse estado Q1 foi um 0, permaneço em Q1. Se eu leio 1, é porque se ao chegar em Q1 eu li um 0, se eu ler 1, eu vou para um estado de aceitação, porque os últimos dois símbolos lidos foram um 0 e 1, certo? Se eu estou no Q2 e leio um 0, eu volto para o estado Q1, onde o último caractere lido, a última entrada lida, foi um 0. E se foi o 1, eu volto para o meu estado inicial. Então, esse é aquele autômato que a gente viu, né? Determinístico. Tá? E aí, então, a gente pode, a partir desse autômato, construir a nossa gramática. Ou seja, quem é a nossa gramática? A nossa gramática vai ter como símbolos não terminais todos os estados, ou seja, Q0, Q1 e Q2, e também o S, que é o símbolo inicial. Tá? O sigma, né, o alfabeto, que era 0 e 1, são os símbolos terminais na minha gramática, que são o 0 e 1, certo? O símbolo inicial é o S, tá? E as regras de produção são como segue. Inicialmente, eu construo, né, uma regra inicial que diz que do S eu vou para o Q0, porque o Q0 era o inicial, tá certo? Eu vou pegar todo o estado final e vou dizer que eu tenho uma transição da variável Q2 em epsilon, né? No caso, eu só tenho um estado final, portanto, eu só vou ter essa regra de Q2 em epsilon, e depois eu vou ter todas as transições definidas em todos os estados como regra de produção. Ora, se eu tinha uma regra, né, uma transição do Q0 com 0 indo para o Q1, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou ter uma produção que parte da variável não terminal Q0, lendo o 0, ou seja, lendo o 0 indo para o Q1, certo? Se for a transição de Q0 lendo 1, eu continuava em Q0, ou seja,
eu tenho a produção de Q0 indo quem? Em 1 Q0, que é essa segunda, tá? Então, assim eu construo todas as minhas produções, todas as regras de produção a partir do meu autômato, tá? Bem, vamos aqui só para a gente ver, né, a intuição daquela demonstração, né, por indução, que essas coisas são equivalentes. Vamos ver isso em um exemplo, tá? Ora, se eu quero reconhecer, tá, a palavra 1001, né, eu inicio, né, no meu estado inicial Q0, lendo 1, né, isso vai fazer uma transição continuando o próprio estado Q0, né, ou seja, lendo 1, eu continuo aqui no estado Q0, certo? Agora, do estado Q0, lendo 0, que é 0. Lendo 0, eu vou para onde? Eu vou para um estado Q1, né, que é essa transição, certo? Ok? Eu vou para o Q1, certo? Do Q1, lendo novamente 0, eu permaneço em Q1, certo? E do Q1, lendo 1, eu vou para quem? Eu vou para um estado Q2. E esse Q2 é um estado de aceitação. Ou seja, o processamento da palavra 1001, ele chega em um estado de aceitação, né? A gente vai ver que essas aplicações das transições, elas vão se repetir na nossa derivação da nossa gramática, né? É claro que a gente começa, né, com a nossa produção indo para o estado Q0, então, né, a gente tem, né, aqui é o 0, tá? O S, né, vai para o Q0, porque eu tenho a produção inicial, né, porque para dizer onde eu inicio, certo? Então o S ele começa aqui no Q0, e agora eu sigo as minhas transições. Ora, se do Q0, lendo o 1, eu vou para o Q0, é porque eu tenho a produção Q0 com 1 em Q0. Então, eu vou substituir a variável Q0 por quem? Por 1 Q0, certo? Ora, agora se eu estou no Q0 e leio um 0, eu vou para quem? Eu vou para o estado Q1. Então, eu vou substituir o quê? O Q0 por 0 Q1, certo? De novo, se eu tenho um Q1 e leio um 0, eu permaneço no Q1. Ou seja, eu vou substituir o meu Q1 por quem? Por 0 Q1. Tá? Por fim, se eu estou no Q1 e leio 1, eu vou para um Q2, então eu tenho uma produção que de Q1 vai para um Q2. Ou seja, eu vou substituir Q1 por quem? Por um Q2. Tá? Quando eu chego no meu estado de aceitação, eu adicionei uma produção que diz que do Q2 eu vou para o epsilon. Ou seja, eu substituo Q2 por epsilon e eu derivei, né, 101, que era a palavra que tinha sido processada pelo meu autômato. Tá? Então, notem que o que eu vou fazer, né, nessa demonstração é simplesmente aplicar, né, os mesmos passos que eu aplicaria no meu autômato na minha gramática. Tá? A única distinção é porque eu tenho que fazer o estado inicial e o estado final. Mas as regras aqui aplicadas são exatamente as mesmas que eu apliquei, as transições que eu apliquei no autômato determinístico.